Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que iniciamos. Faze que os lares terrenos, assim como os nossos irmãos sem lar, sejam presididos pelos propósitos da reconciliação, da fraternidade, da paz. Sabemos que nos sagrados recônditos de cada um de nós é que devemos encontrar os recursos do amor para com todos, sem condições. Por isso, Pai amoroso, para os nossos irmãos que ainda se marginalizam nas cores cinzentas da solidão, te rogamos as bênçãos do grande conforto, da harmonia e da paz. Que agora e sempre o nosso Divino Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco na luz do seu Evangelho. Assim seja. A todos os ouvintes, o nosso fraternal abraço. O meu abraço fraterno para você também, Nara Carlone. Obrigada, Eurípides, igual para você. Obrigado. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 702. A pergunta: o instinto de conservação é uma lei natural? A resposta: sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. E já avisamos que a resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Maria Cleonice Martins, de Franca, será apresentada hoje. A Cleonice perguntou: o meu familiar querido sofre de perturbações que dizem espirituais, e alguns amigos espíritas afirmam tratar-se de mediunidade. Os senhores podem me explicar o que se passa com ele e nos indicar o tão esperado tratamento? Vamos aguardar um pouquinho no final deste programa. Muitos de nós, ainda atrasados na livre programação do próprio processo evolutivo, ficamos a indagar por que Jesus, assim como tantos espíritos iluminados e bondosos para conosco, se dedicam ao trabalho insano de movimentar meios de nos alavancar o progresso moral. E se lermos o Espírito Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, pela psicografia do próprio Chico, especialmente o livro Justiça Divina, veremos que a explicação para tal embaraço, que ainda domina a sociedade humana, reside especialmente na ausência de firmeza na fé e nos sublimados ensinamentos cristãos. Emmanuel escreve:
Há quem pergunte quanto à insistência com que os amigos espirituais se reportam à sublimação da alma, e se desdobra para informar, ensinando. Aqui mencionam a reencarnação exaltando a justiça. Ali assinalam a experiência terrestre por escola de aperfeiçoamento moral. Adiante, ensinam o culto do Evangelho de Jesus com os princípios espíritas no recesso dos lares. Mais além, destacam a oração por luz da vida íntima. É daí que vem, todavia, a indagação preocupada. Por que tamanha preocupação com o futuro dos outros? Levando-nos a entender que a atenção dos indagadores está voltada para a maneira com que os outros veem a vida, e não o próprio indagador. Adianta, todavia, que isto é tão natural quanto qualquer instituto de amparo no plano físico, onde os homens são obrigados a se prevenirem contra as necessidades fatais. Reúnem-se economistas e administradores, os quais estudam a distribuição dos recursos destinados à alimentação do povo, de vez que o descaso estabelece consequências de controle difícil. Higienistas movimentam medidas que asseguram o asseio público, porquanto relegar população à imundície é favorecer a epidemia destruidora. Professores fundam escolas em todas as regiões para que a ignorância não animalize a comunidade. Milhares de laboratórios manipulam medicamentos de fórmulas diversas, entendendo-se que, sem o apoio da medicina, as enfermidades limitariam desastrosamente a existência humana. E quem negaria aceitar que, sem providência, qualquer organização ruiria sem poder defender-se? Enquanto lhes for permitido pela divina bondade, as criaturas desencarnadas, despertas para o bem, falarão às criaturas encarnadas quanto aos imperativos da lei do verdadeiro bem. Isso porque, continua ele escrevendo, todas as paixões inferiores que carregamos para o túmulo são calamidades mentais, a valerem por loucura contagiosa e compreendendo-se que todos somos uma família única, é preciso recomendar que o desequilíbrio, mesmo que seja de apenas uma pessoa, é fator de perturbação atingindo a família inteira. Meu Deus, quão fácil é deter na memória os princípios básicos nos quais fundamos o nosso raciocínio no rumo da compreensão e do entendimento das coisas que moralmente nos dizem respeito. Vamos agora abrir um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Gilberto Andreotti na voz de Lenin, acompanhamento multi-instrumental de Marcos Prado, Pacifista. Se usar da força bruta, peço desculpas, pois não quero magoar, mas eu não posso concordar com essa forma de agir. Isso machuca e provoca um outro mal. Lembre que sempre que a força vence a luta, logo outra luta sempre vem querer vingar. A história está pra lhe provar, falsa vitória anda no ar. Vitória é quando a violência acabar. Bombas que caem pelo ódio dirigidas destroem vidas que eram frutos do amor. A ira surge por mil formas escondidas, desprevenida toda a vida vira dor. Oh Deus, por quê? Qual o problema que afeta nós humanos? Como é possível nos perder?
ainda imperador. Mas não podemos desistir, nós precisamos nos unir. Com os pensamentos abram alas para o amor. Mas não podemos desistir, nós precisamos nos unir. Com os pensamentos abram alas para o amor. O que realmente nos cumpre fazer, em busca da verdade que liberta, segundo nos disse Jesus, é pesquisar e descobrir a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus. Vemos, todavia, que as religiões confundem verdade com misticismo, resultando atraso na conquista da felicidade. É nisso que a doutrina espírita concentra esforço esclarecedor para libertar, felicitando. Daí dizer-nos Emmanuel, toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam sobre a grande separação. Toda religião admite a sobrevivência da alma. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá da sepultura. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu, como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos inoperantes e que, por mais elevados na hierarquia moral, voltam para socorrer os irmãos da humanidade ainda em atraso. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos recebemos, individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritos, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. E o Espírito Emmanuel ainda nos adverte caridosamente, acudindo-nos os interesses, quando considera que é bom para nós que nos depuremos a alma, afastando tudo o que não nos convém, como o grande mal do apego à matéria, em lugar de fazermos o bem que há de ser agora. E recomenda: não esperarás pela fortuna a fim de servir à beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero.
Cede, hoje ainda, a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1 milhão indefinidamente sepultado no cofre. Não perderás muito tempo em buscar a glória acadêmica. Dá tua contribuição já, para que os outros aprendam também. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis para a inteligência, desajustarás em vão a própria cabeça. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Levar a explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância vale mais do que o diploma nobre guardado, inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão a oportunidade de auxiliar. Acende, hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a provação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que 1 século de existência amarrado à preguiça. Não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguardes santidade compulsória para a demonstração de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estiveres, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Falamos há pouco da justiça divina exposta no livro do mesmo nome. Aqui, o Espírito Emmanuel observa que muitas vezes, de alma inquieta, você pergunta: que vem a ser o bem, já que tão diversas são as interpretações ao redor do bem por toda parte? Entendemos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra da atenção aos outros que nola merecem. Colheu pedradas na construção a que se dedicou, no entanto, você se compadece da mão que o ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintonia de enfermidade. Nova interrupção ao nosso assunto para o momento musical mediúnico. Vamos ouvir dos espíritos de Ari Barroso e Castro Alves, psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Súplica. Ó Deus, Senhor, Senhor, ouvi meu verso e contemplai o nosso mundo, seu sofrimento atroz profundo, que triste ecoa no universo. Vibrações de ódio, gritos, vede sobre o nosso astro os homens rudes aflitos, caminhando alguns de rastro. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade.
Esses homens em ruínas não conhecem a verdade, as leis supremas divinas, Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Sei que a dor é a alavanca que suspende o ser impuro e joga o chá depurado para as telas do futuro. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Mas, meu Deus, destes lamentos da rebelde humanidade, mais tristes que a voz dos ventos, Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Ó Deus, Senhor, Senhor, ouvi meu verso, e contemplai o nosso mundo, seu sofrimento atroz profundo, que triste ecoa no universo. Senhor. Você ouviu frases insultuosas em torno do seu nome e registra a agressão por loucura daqueles que as pronunciaram sem lhe alterar o auxílio a eles. Sofre assalto na tarefa que realiza, mas não se revolta contra a injustiça dos que invadem a seara de esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Você pode falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheça a ofensa por crise de ignorância e nem de leve se afaste da desculpa irrestrita. Você tem bastante merecimento para destaque e se oculta na atividade silenciosa sem fugir à cooperação junto daqueles que o dirigem. Conserva a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não se lembra disso, ofertando o melhor de você mesmo aos que lhe comungam a experiência. O bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com o esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Recorde que, se há espíritos transviados ou injustos caídos no caminho, são eles tão necessitados da parcela de seu amor quanto os famintos a quem você dá espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce invariavelmente daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos que os outros nos façam, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Já no livro Fonte Viva, também psicografado pelo Chico, Emmanuel analisa a citação que colhe de Paulo a Timóteo. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E assim ele expressa analisando. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova.
afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isso porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Sobre a citação bíblica de Paulo aos Filipenses, Emmanuel expõe a seguinte conceituação: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. A lição, na grande romagem, Emmanuel analisa a citação bíblica destacada por Paulo na carta aos Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí vem Emmanuel, dizendo: pela fé o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito?
Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado. Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707-2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo aos Coríntios, e sobre a qual comenta Emmanuel. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde sem quaisquer exibições, em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade.
O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem e a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Conseguir ir, eis o título da lição de Emmanuel, em refinada reflexão sobre o que dissera Mateus no seu Evangelho: Vinde a mim. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil e história. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Meus caros, estamos vivendo o 47º mês de Kardec, realização da USE Intermunicipal de Franca. Como ocorre em todos os anos, durante todo o mês de outubro, espíritas e não espíritas de Franca e região têm palestras ao vivo todos os sábados e domingos.
Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, acompanhamos as palestras pelo canal da USE. As palestras se dão sempre às 20 horas e o evento neste ano tem como tema central coerência doutrinária. Hoje, Tato Savi, de Bauru, São Paulo, com o tema Progressão dos Espíritos, Coerência e Justiça. Dia 23, sábado, tema Atualidade do Livro dos Médiuns, a cargo da expositora Maria Elizabeth da Silva Barbieri, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No dia 24, domingo, Wilson Augusto de Paula, com o tema O Livre-Arbítrio na Visão Espírita. No dia 30, Álvaro Mordechai, de Salvador, Bahia, com o tema Os Aspectos Singulares de A Gênese. E, finalmente, no dia 31, André Sobreiro, de Severínia, São Paulo, dissertará sobre o tema A Imortalidade da Alma e a Justiça. E muita atenção, porque isso interessa a todos. Lembramos que durante todo o mês de outubro e em regozijo à realização do 47º mês de Kardec, e exatamente como acontece em todos os anos, a Livraria do Idefran concede descontos especiais nas vendas de livros espíritas, justamente como maneira de homenagear o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, cumprindo o que ele mesmo fazia e desejava que continuasse sendo feito em todo o mundo, a divulgação do Espiritismo. Aproveite para ler e enriquecer a sua biblioteca com os descontos especiais da Livraria do Idefran. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHP Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Yolanda Carolina Vilela, pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas, dirigiu a todos os seus queridos, mas com um enfoque muito especial à sua mãe, a quem se preocupa em relatar o que se lhe passa na nova experiência dimensional. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a todos nós. Estou ainda quase sem forças, quase como no instante em que me levantei de mim mesma, depois de me haver erguido à maneira de uma criança. E venho, querida mãezinha, não apenas atraída por seu carinho, mas trazida na corrente de suas petições e de suas lágrimas. Peço agora com mais insistência, não se entristeça, ajude-me com aquela fortaleza que seu espírito nunca havia esmorecer. Perdoe-me o seu coração e o coração de meu pai, se voltei tão às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Pensei que pudesse fazer uma ultrapassagem pacífica, habituada que me achava a visar dimensões e examinar caminhos de relance. Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse, por um instante só, enfraquecer-se na fé, a ponto de buscar a desencarnação voluntária. Dias antes, me sentia em nossa casa
como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas. Não sabia o que se passava. Inclinei-me a refletir sobre mediunidade, mas somente aqui vim a saber que estava sendo preparada com carinho para a volta. Tudo, mamãe, foi muito rápido. Um choque difícil de descrever. E depois, aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável. Um sonho agitado por pesadelos, porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que se nos desenvolveu a experiência familiar. Quando acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas, suas aflições e suas lágrimas, em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Senti-me perdida, como quem se reconhece num hospital que não pediu e nem esperou. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos, porque era justo que eu a chamasse aos gritos, manifestando minha estranheza e em altas vozes. Mas quando vi o tio Orlando, com aquele rosto sereno, a fitar-me, ele que partira, antecedendo-me na vida espiritual, creio por 11 meses, compreendi tudo. Achava-me como ainda me encontro numa instituição de refazimento em que o amigo maior é o Padre Antônio, direi Antônio Preto, de quem ouvira tantas vezes falar. Acolheu-me com brandura e soube que estávamos todos numa casa de socorro espiritual de urgência, fundada junto a Bebedouro pelo sacerdote Francisco Valente, que nos deu tanto amor na formação do recanto em que Deus enviou a felicidade para morar conosco. Lutei muito, querida mamãe, porque não é fácil deixar a existência no lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos e em outros mundos, que sempre me marcou as ideias de menina voltada para os assuntos do espírito. Rogo dizer à Nossa do Carmo e às amigas que a morte me apareceu na condição de uma benfeitora e que não fui eu quem lhe bateu às portas. Mãezinha, a senhora sabe que suicídio não constava de nossos propósitos, isto é, dos meus. Páginas de amor e ternura, meditações sobre a vida espiritual que eu tenha escrito, sabe nosso querido João Batista, que eram pensamentos soltos, nos quais, muitas vezes, me sentia sob influência mediúnica. Rogo ao querido irmão auxiliar-me com seu encorajamento e fé em Deus. Joãozinho, meu irmão, estamos no tempo dos nossos testemunhos de confiança em Deus. Estude e siga em frente. Sua irmã não morreu. O que sucedeu foi mudança de lugar e de clima, sem transformações em nosso amor de irmão, que se tanto e que, com a bênção de Jesus, prosseguiremos unidos. Mãezinha, agradeça suas preces e as orações dos familiares, sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina e da tia Geni em Viradouro. Aqui tenho encontrado muito amor, através de gestos de proteção que não plantei. Nossos irmãos do grupo do Calvário do Céu estão irmanados aos outros, aqueles que, sob a proteção de São João Batista, distribuem socorro e bondade sob os nossos céus. Mamãe, perdoe sua filha, se minhas ideias pareciam por vezes extravagantes. Eu sei que a sua ternura tantas vezes silenciava
para que a sua Landa estivesse crendo em sonhos e realizações distantes da verdade que impera na vida. E me lembro dos seus olhos expressivos a me falarem sem palavras de suas preocupações por mim. Creia, mamãe, que não vim para cá trazendo afeições maiores que as nossas. Você, papai João Batista, Maria do Carmo e os nossos. Parece que a gente mais jovem, quando sai da terra de repente, na maioria dos casos, parece considerada como sendo pessoas que se afastam do mundo por desilusões e desenganos. Mas não é assim. Existem leis a que não conseguimos fugir. Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve. A parcela que a vida me reservava era curta, mas tenho a ideia de que tive os melhores pais da terra e os melhores irmãos, porque recebi todos os recursos para realizar em mim as construções espirituais que pude. Dizer obrigado é tão pouco, mas digo a si mesmo: obrigada, mãezinha, por seus braços que me guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim, pelas orações que aprendi nos seus lábios e que as teorias do progresso humano não me fizeram esquecer, por suas noites de vigília, por suas inquietações, acompanhando-me com as suas preces, quando me ausentava de casa. Obrigada pelas repreensões que eu merecia e que ficaram sempre em seu carinho, sem que você me falasse dos receios que eu causava à sua ternura. Obrigada por tudo, mas por tudo que você me deu, e obrigada a todos os que me concederam em família para me servirem de protetores e companheiros. Estou ainda muito pobre de forças, mas Deus concederá à sua filha energias novas e serei útil. Mãezinha, meu pai João Batista, tia Geni e todos os meus entes queridos, termino dizendo que estou agradecida, amando a todos cada vez mais. E o papai me permitirá terminar esta carta dizendo à mãezinha, naquele abraço total, quando voltava à casa depois de qualquer ausência: mãezinha, você é tudo para mim. Mamãe, querida mãezinha, abençoe-me e deixe que me ajoelhe diante das suas preces outra vez, para repetir que nós duas confiamos em Deus. E receba todo o carinho, com muitos beijos da sua filha, agora mais filha do coração, Yolanda. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje será atendida a nossa prezada ouvinte Maria Cleonice Martins de Franca, que perguntou: um meu familiar querido sofre de perturbações que dizem espirituais, e alguns amigos espíritas afirmam tratar-se de mediunidade. Os senhores podem me explicar o que se passa com ele e nos indicar o tão esperado tratamento? Vamos ouvir as explicações e as orientações agora, minha cara Cleonice, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão. Não tendo origem neurológica, pode ser que o problema tenha origem psicológica e, para tanto, é aconselhável consultarmos alguém da área da psicologia e da psicanálise. Por quê? É preciso também dirimir essa dúvida com relação aos aspectos psicológicos, para finalmente caminharmos para o aspecto espiritual. Então nós queremos deixar bem claro que o Espiritismo não desaconselha
a consulta aos especialistas. Pelo contrário, só depois de eliminada a dúvida material, a dúvida psicológica, é que partimos para a solução espiritual. E nesse caso, parece que esse fato pode ser resolvido tanto com o desenvolvimento mediúnico quanto com o tratamento da obsessão. Por quê? Porque ambas, a obsessão e a mediunidade, têm origem num fenômeno que nós, os espíritas, chamamos de sintonia. Isto é, para que haja mediunidade e para que haja obsessão, é preciso que haja sintonia entre o médium e os espíritos, entre o obsidiado e o espírito que o obsedia. E muitas vezes, quando se desenvolve a mediunidade, resolve-se o problema da obsessão. Por outro lado, quando se trata da obsessão, pode-se resolver o problema da mediunidade. Então, no caso, eliminada a hipótese material da neurológica quanto a hipótese psicológica, resta a hipótese espiritual. E aí temos o tratamento dentro do espiritismo. De que maneira? Através dos passes magnéticos, da água fluidificada e da frequência às reuniões de estudo, para submeter o caso a uma reunião mediúnica séria, de um grupo disposto para esse tipo de trabalho e efetuar o tratamento, evidentemente que sem a presença da pessoa que está sofrendo a perseguição, porque ela iria mais perturbar do que ser beneficiada. Posteriormente, após realizar os estudos do espiritismo e entender o que é que está se passando com ela, sem que ela seja obrigada a tornar-se espírita, porque ela deve ser uma boa religiosa, e nós desejamos que sempre a pessoa continue naquilo que ela está fazendo bem. Então, depois de estudar, de entender o que ocorre com ela, se ela quiser frequentar uma reunião mediúnica, muito ajudará no tratamento. Mas, sobretudo, passe, água fluidificada, reunião de estudos, oração, muita oração, boas leituras, o afastamento de más companhias, tudo isso ajudará na melhoria das crises que nós vem enfrentando. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa Ligação ou Zap 16 98128 3863. Enriquece a bagagem do bem para que o porto de chegada te ofereça o repouso restaurador. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos Sementeira Cristã. Apresentaram Nara Carlone e Eurípedes Mendonça. Participação de Maria Cleonice Martins, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos de Sado. Produção e direção João Vaz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Para ouvir Sementeira Cristã em tempo real no Google. radioidefran.com.br. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E podem também ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts. E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.